queridos, vamos agora então para o segundo grupo dos animais, que é, né, o grupo dos Cnidaria, ok? Todos esses nomes que vocês estão vendo aqui, Porífera, Cnidaria, é tudo em latim, ok? Então a gente chama de cnidários, ou antigamente, exercícios de vestibulares que vocês encontram selenterados, tá? Não é uma terminologia que a gente usa atualmente, mas alguns exercícios vocês vão ver que são selenterados, ok? E aí, então, a gente vai para os Cnidaria, que é o segundo grupo de animal mais primitivo, ok? É nesse grupo que aparece pela primeira vez o terceiro estágio, que é a gástrula, né? Vejam que porífera vai mórula e blástula. O terceiro estágio, que é a gástrula, que a gente viu lá na aula de introdução, vai ter em todos os animais daqui para frente, menos no porífero, tá? Porque a gástrula, se vocês se recordam, ela vai ter uma camada interna, que a gente chama de endoderme, e a camada externa de ectoderme, que são os folhetos germinativos, e uma abertura chamada de blastóporo. Então, a partir deste momento, nós temos a formação de tecidos verdadeiros. Então, a gente chama de Cnidaria para frente, a gente chama de eumetazoa. Por que eumetazoa? Metazoa animal, eu verdadeiro. Então, são os animais verdadeiros, são aqueles que têm tecido verdadeiro. Por que eles têm tecido verdadeiro? Porque eles chegam no estágio de gástrula, ok? E a partir deste momento, nós vamos falar que os animais vão apresentar pelo menos boca, tá bom? Por quê? Por causa da origem do blastóporo. Então, lá no porífero, a gente nem fala boca, a gente fala ósculo, né? Não faz alusão à boca, porque não existe blastóporo ali. E a partir daqui de Cnidaria, nós vamos ter isso. Então, eles são animais diblásticos. Por quê diblásticos? Porque eles só têm 2 folhetos germinativos. Quais são esses dois? Ectoderme e endoderme. E tem simetria radial, ok? Então, let's go. Ai, que lindo, gente. Esse grupo é maravilhoso, tá? Quem tem a oportunidade já de ter relado numa anêmona, vocês vão perceber que quando você rela, ela se encolhe. Por quê? Porque aqui nós já vamos começar a ver um sistema nervoso difuso, né? E isso não acontece no porífera. Você pode relar no porífera e não vai acontecer nada, ok? Por quê? Porque com a formação dos tecidos, começa a formar o tecido nervoso. Então, aqui nós já começamos a ver. A comparação de sistema nervoso, sistema digestório, sistema respiratório dos grupos, eu vou dar uma aula só disso, de sistemas comparados. Por que eu não estou dando aqui de grupo em grupo? Porque geralmente os sistemas no vestibular, eles são comparativos. Então, eu achei que seria muito fragmentado eu ficar dando todos os sistemas por grupo. Então, a gente faz uma aula só, até o livro de vocês traz isso e eu achei fantástico, para a gente comparar depois os sistemas com os grupos, ok? Cnidaria. Então, o filo Cnidaria, ou apenas Cnidaria, então são chamados de cnidários, ou como eu disse para vocês, antigamente chamados de selenterados. Quem estão, né, nesse grupo? As águas-vivas, que são as medusas, né? As hidras, as anêmonas do mar, que são essas daqui, ó. Meu pai tem uma no aquário, maravilhosa, né? E nós temos os corais, né? As anêmonas, as águas-vivas, são indivíduos isolados. Então, você vê a anêmona, você está vendo um único indivíduo só. Mas quando você vê o coral, que é esse aqui de cima, um deles, um exemplo, que é o coral cérebro, um dos mais famosos que a gente tem aí, eles são coloniais. O que significa isso? O que é colonial? Grupo de indivíduos anatomicamente unidos. Tá? Então, eles são coloniais. Então, vejam que esse grupo nós temos indivíduos isolados e indivíduos coloniais. Lembrando que eles são animais diblásticos, ok? Tem ecto e endoderme. Bom, como eu acabei de falar para vocês, falei no primeiro slide, eles possuem boca, ok? Tem boca. O blastóporo é da origem à boca, mas não possuem ânus, ok? Não tem ânus. Ambos têm tentáculos, muitos, né? Têm tentáculos
e esses tentáculos, no caso da água-viva, é para baixo, né? No caso da anêmona, é para cima. Eles servem para captura de alimento e para defesa. Nós vamos ver como que funciona essa defesa. Se você rela nesses animais, o que acontece com a água-viva? Queima. O tentáculo queima. Não só o tentáculo, como essa estrutura de guarda-chuva também. A gente vai ver por quê, ok? Nesse caso aqui, lá no porífera, a digestão só era intracelular, dentro da célula. Nesse caso, a digestão vai ser de duas formas. Tanto intracelular, acontece uma parte da digestão dentro da célula, quanto extracelular, ou seja, acontece numa cavidade, como a gente. Nossa digestão é extracelular, acontece na cavidade, no tubo digestório. Então, aqui nós temos uma parte da digestão acontecendo dentro da célula e uma parte fora da célula. Nós temos duas formas, dois tipos morfológicos. Morfológico é forma. O tipo medusa, que é que nada, que são as águas vivas, livre e natante. E os pólipos, que são sésseis, parados, que é a anêmona. Veja só, a anêmona, ela é séssil porque ela é fixa, mas ela consegue andar, ok? Um detalhe, as medusas, que são as que nadam, a boca é voltada para baixo, ok? Então, a boca fica aqui. Nas anêmonas, olha que linda, a boca é voltada para cima. Ana, e por onde que saem os dejetos? Pelo mesmo lugar, ok? A comida que entra, ela é digerida e depois sai pelo mesmo lugar, já que eles não têm ânus. E aí, então, vamos ver internamente, né? Então, aqui eu coloquei uma figurinha para vocês lembrarem, eu já fiz esse desenho lá no primeiro slide. A gastro, né, tem o blastóporo, eu tenho a camada externa chamada de ectoderme, a camada interna chamada de endoderme e o intestino primitivo, que é chamado de arquêntero, ok? Então, essa camada externa, a ectoderme, ela vai dar origem à epiderme, que é o que reveste o corpo, ok? Então, se vocês estão vendo aqui no desenho, vejam que do lado esquerdo aqui é o pólipo, como se fosse a anêmona do mar, e a medusa como se fosse a água-viva. Olha a epiderme. A epiderme é igual a gente, reveste o corpo externamente, ok? Tá em azulzinho aí. Quem dá origem à epiderme, a esse tecido epiderme, é a ectoderme, que é o folhetim. Aí depois nós vamos ter a gastroderme, que está em amarelo, ok? A gastroderme. A gastroderme, que está em amarelo, reveste a cavidade como se fosse, entre aspas, não é, tá? O estômago. A gente não chama de estômago. Eu vou explicar depois para vocês lá mais para frente. Estômago a gente só contém o ânus, ok? Então, a cavidade gastrovascular. O que é uma cavidade gastrovascular? É onde vai acontecer a parte da digestão, ok? Então, vejam a cavidade gastrovascular aqui, ó, na água-viva e a cavidade gastrovascular na anêmona do mar. Então, observe que a gastroderme, ela reveste a cavidade digestória deles, ok? Quem dá origem à gastroderme, obviamente, é a endoderme, porque a endoderme, ela reveste o intestino primitivo, ok? Nessa gastroderme, tem a presença de enzimas digestivas. Por quê? Porque a digestão acontece tanto dentro da célula quanto fora da célula. Entre a gastroderme e a epiderme, em rosa, vocês vão ver a mesogleia, tá? A mesogleia é a gelatina que dá aquela na água viva, né? Aquela meleca da água viva mole é a mesogleia, é uma camada gelatinosa que fica entre a epiderme e a gastroderme. A água viva, ela tem muito mais, olha de rosa aqui, muito mais mesogleia do que a anêmona do mar, por exemplo, tá bom? E a gente chama de umbrella essa região de guarda-chuva aqui da água viva. Só mais uma vez eu queria reforçar com vocês, nos pólipos, nos que são fixos no substrato, a boca é voltada para cima e nas medusas, na água viva, a boca é voltada para baixo. Observem os tentáculos, tá? Esses tentáculos, obviamente, que na anêmona é voltado para cima e na água viva voltado para o mar. Serve para duas coisas, defesa e alimentação. Bom, e o que tem principalmente nos tentáculos? Tem no corpo todo, mas principalmente nos tentáculos.
Nesses tentáculos existem células especializadas chamadas de quinidócitos ou, em alguns livros, chamados de quinidoblastos, ok? Que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Veja que tem núcleo, porque é uma célula. Essa célula aqui, ela vai ter um potezinho, que eu costumo falar. Esse pote aqui é chamado de quinida ou nematocisto, tá? É um pote dentro da célula, ok? Esse pote, essa cápsula, ela vai ter um líquido ardido, que causa dor, que é o líquido urticante, que a gente fala. Urticante que queima, que causa dor. E nesse líquido tem um chicotinho que eu falo, ok? Esse chicotinho. O que que acontece? Então, ó, nemastocisto ou quinida é uma cápsula que está dentro da célula. Que célula? Quinidócito ou quinidoblasto. Essa cápsula abriga no seu interior um tubo filamentoso enovelado, que é o chicotinho, portador de um líquido urticante, que queima. E esse líquido paralisa a presa. Por isso que a água-viva queima, né? Então, olha aqui a superfície do corpo da vítima, no caso nós que estamos lá nadando no mar, e a gente rela. Quando a gente rela na água-viva, o relar na água-viva faz com que o filamento, o chicotinho, vai lá para fora. Quando o filamentinho vai lá para fora, ele ejeta o líquido, e esse líquido queima. Por quê? Porque a água-viva não sabe que a gente é um ser humano, que ela não vai dar conta de comer, né? Então, isso serve para ela capturar animais menores para ela comer, ok? Então, vejam, quinidócito é a célula que contém o nemastocisto. Nematocisto é a cápsula que tem o líquido que queima. Por isso que os quinidária recebem esse nome, porque tem o quinida, o quinidócito, né, que tem esse líquido, é característico deste grupo. Bom, pessoal, eu gravei, né, a aula de quinidários e eu achei que ficou grande. Então, eu tô aqui para falar que eu vou cortar e dividir em duas partes, tá bom? Até a segunda parte. Vamos lá, que nós vamos começar a falar dos grupos, da diversidade dos quinidários. Vamos falar grupo por grupo. Até lá!